Hoje é o Dia Mundial da Voz, que é, na verdade, um instrumento tão poderoso que tem o poder de aproximar as pessoas e de afastar também. Mais cedo, o meu amigo Celcinho Zucatelli conversou com profissionais que trabalham com a voz. Agora, nós vamos pensar em saúde vocal, falando de cuidados básicos com a ajuda de uma profissional gabaritada. Ela é fonoaudióloga, graduada pela Unifesp e vai esclarecer alguns mitos sobre o assunto. Eu estou recebendo Ana Lúcia Duran. Ana Lúcia, por quê? Uma pergunta que eu queria fazer para você. Por que razão toda fonoaudióloga que eu conheci é bonita? Essa pergunta Gente, é engraçado isso. Não tem meio, né? São todas muito bonitas, assim como você. Muito obrigada, Por fora Rony. também. Muito obrigada. Bom, Ana Lúcia, você ganhou a voz, né? E você, como fonoaudióloga, deve estar hoje sendo muito solicitada, lógico. Por que a voz ganhou uma data comemorativa? Fala por que a voz é tão importante. Para mim, é a minha vida, mas... Porque ela realmente é a vida das pessoas, é que nos caracteriza, nosso cartão de visita. É aquilo que mostra para os outros quem nós somos. A gente ouve a voz de uma pessoa, a gente consegue fazer uma série de inferências em relação a essa pessoa. Desde coisas muito básicas, do tipo, é homem, é mulher, é jovem, é idoso, sim, até características de personalidade. Então, a voz, ela nos identifica. Sem dúvida. E eu recebi aqui, por parte da produção, um monte de afirmações que você vai hoje traduzir se é mito ou se é verdade. Estou com uma lista grande aqui, viu? A primeira delas, mito ou verdade, Ana Lúcia? A voz envelhece. Sim, ela envelhece, ela se modifica ao longo do tempo. Tanto que ela nos caracteriza pela idade. Isso. Né? Então, eu não diria que a voz envelhece. A voz ela vai se modificando com o tempo para poder caracterizar o falante. Né? E isso se dá porque as pregas vocais, que são músculo, né, vão perdendo elasticidade, portanto, vai modificando o timbre vocal e isso vai caracterizando a pessoa no decorrer da vida. É verdade, você vê que a pessoa, aliás, pelo telefone, eu acabei de falar com uma senhora, não conhece, nunca viu, com um senhor. Exatamente. Porque, de fato, a voz dá essa conotação, né, de idade. Uma criança, um jovem. É verdade, é verdade. Outro aqui. A maçã faz bem para a voz. Sim, ela é um grande aliado da voz porque é uma fruta que tem uma propriedade adstringente, então ela ajuda a limpar o muco que se acumula. Então é um grande aliado da voz. Os cantores, atores, as pessoas que usam a voz profissionalmente consomem bastante maçã. É o meu caso, inclusive. Eu aprendi isso com a Mara Belal, que deve ser sua... Sim, foi minha professora, sua professora, grande mestra. É a minha fono, e a Mara disse, leva uma fatiazinha de maçã e tal, antes, que eu estava cheio de pigarro, de coisa, e resolve. Maçã Sim. É fundamental. Tem uma outra história, eu não sei se é verdade isso, do gengibre. Que mascar gengibre é bom para a voz. É verdade isso? Não? O gengibre é um pouco mito, né? Porque né? O gengibre ele pode ser agressivo à mucosa do estômago e aí a gente pode entrar numa questão aí, se a pessoa tiver uma predisposição ao refluxo, por exemplo, Sim. Ele pode ser mais prejudicial do que benéfico. Mas que não necessariamente ele vai ferir as pregas ou as cordas vocais? Não, ele pode ser agressivo se ele tiver alguma questão, se a pessoa tiver alguma questão digestiva. Tá. Entendi. Bom, tem outras frutas que podem ajudar, tipo maçã? Vamos falar de outras frutas. As frutas cítricas em geral, elas, né, a vitamina C, ela ajuda, ela é positiva para a voz. Além da maçã. Além da maçã. Limão não, né? Limão, não. Sim? Limão não, assim, Deus me livre. É que as pessoas pensam no limão, no gargarejo, nessa coisa, né? O limão é uma fruta extremamente ácida e é lógico que o ácido agride a mucosa. Claro. Né? Porque a gente pode pensar nas frutas como um cuidado no sentido da alimentação, de manter uma alimentação saudável com frutas que ajudem a manter a saúde como um todo e, portanto, se eu estou saudável, eu fico menos predisposto a ter problemas vocais. Claro, então salve a maçã, porque já vi que ela mesma é campeã. É a grande... É campeã. Outra aqui, isso é para os fumantes.
não sei se é mito ou verdade, mas o tabagismo não influencia na saúde vocal. Isso é um grande mito, porque, na verdade, o tabagismo é uma das maiores causas, inclusive, de câncer de laringe, né? Então, o fumar é um grande prejudício, é um grande vilão da garganta, das pregas vocais, da rouquidão. Inclusive, por exemplo, mulheres que são fumantes de longa data ficam completamente descaracterizadas porque têm uma voz muito grave. Falou assim, eu tenho muitas amigas que falam assim. Exatamente. E eu, como é o senhor? Não, não sou senhor, sou senhora. Exatamente. Com essa voz, minha amiga, não tem jeito, né? Porque o que é? O alcatrão adere? Como é que é? Vai se criando o tabaco, né? Ele vai criando um edema na prega vocal, né? Um acúmulo de líquido. É um edema físico, não é que fique colado na... Não, é um edema, um acúmulo de líquido que se chama edema de Reinke, tá? E muitas vezes é necessário uma cirurgia para correção. Meu Deus do céu. Bom. E tem que parar de fumar. Claro, fundamental. Mito ou verdade? Pigarrear melhora a voz. Só bobagem. É como se fosse... Na verdade, as pregas vocais estão aqui, né, paralelas ao chão. Quando a gente respira, elas estão abertas. Quando a gente fala, se aproximam e vibram. O pigarro, a gente faz essa aproximação brusca. Pigarrear, muitas vezes, a gente vai criando, né, um atrito muito grande e existe a possibilidade até de fazer uma lesão. Então, pigarrear não é adequado. Nunca. Então, beber água, tentar engolir. Aqui também a voz precisa de descanso. Mito ou verdade? É verdade, lógico que é verdade. Como é que é esse descanso? Principalmente, por exemplo, depois de um tempo de muito uso vocal, vou no jogo de futebol, por exemplo, falei muito, torci muito, às vezes fiquei rouco por conta da empolgação. Preciso de um tempo de repouso para, né, diminuir o edema da corda vocal, porque fica inchado mesmo em função do esforço. Tive um dia muito cansativo de trabalho, falei muito, dei muitas palestras, muita aula. Preciso de um tempo de repouso. De repouso vocal, né? Fica caladinho, não fala nada. Não é só dormir, né? Ficar quieto, exatamente. Eu sei que dormir é bom também, que você descansa a corda vocal, mas nesse caso, né? É repouso vocal, ficar sem falar. Voltando àquilo que você já informou em relação às coisas mais ácidas e mais agressivas, tem muita gente que faz gargarejo com vinagre. Isso é um grande mito, assim, os gargarejos tem vários gargarejos, essas receitas caseiras, que são mais prejudiciais do que benéficas. Então as pessoas têm uma tendência a usar vinagre, sal, enfim, fazer essas Sal misturas. também não pode? Água com sal é paliativo, não né? tem nada de... Mas o vinagre, ele pode agredir, né? É extremamente ácido, pode agredir a mucosa da prega vocal, a mucosa da laringe, da faringe. Mandaram aqui que eu achei muito estranho isso. As roupas não prejudicam a voz. As roupas não prejudicam, mas o mau uso de algumas roupas, sim. Pessoas que utilizam roupas muito apertadas na região do pescoço ou do diafragma aqui, né, dessa região, elas têm uma dificuldade maior para respirar, portanto, elas vão ter uma incoordenação, né, para poder falar também. Então, a voz vai ficar mais difícil de sair, de ser projetada, enfim. Agora que eu entendi, tem que apertar aqui ou aqui, tá? Não pode apertar. Não pode apertar. Em nenhum lugar. Outra aqui, mito ou verdade? Leite, chocolates e seus derivados fazem mal para a voz. Sim, porque eles aumentam a secreção, aumentam o pigarro. Então, pessoas, por exemplo, que vão dar uma aula, que comem um chocolate no intervalo, né, tem uma tendência a ter mais pigarro e uma voz que pode ser prejudicada ao longo do seu trabalho. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica também é um grande vilão da voz, né? Outra causa de câncer de laringe, o alcoolismo. Mas fala para mim que com vinho é diferente. Um pouquinho pode. E outra coisa também que falam muito é o seguinte, quando você está disfônico, né? Está sem voz, dizem que uma bebida quente ajuda. Também é um mito. Mito, né? Na verdade, a disfonia ela tem inúmeras causas, né? A gente precisa saber o porquê que essa disfonia está presente naquele momento, mas não é uma bebida quente que vai resolver. Porque
Tem tanto exercício para você fazer. Exatamente. Tem mais o repouso vocal, que é tão fundamental, né? Tem essas outras coisas que você falou, a própria maçã, que eu usei tanto, meu Deus do céu, como eu usei maçã. Beber água. Água o tempo inteiro, pequenos goles para hidratar. Isso, tanta coisa. As pessoas fazem tudo e não adianta nada. Bom, aqui tem uma outra. A voz pode ser moldada com a convivência. Sim. Será verdade? Na verdade, se a gente pensar, tem famílias que as pessoas têm vozes muito parecidas. Sei. Né? Então, existe um fenômeno que explica isso, que tem tanto o fator genético quanto o fator ambiental vai fazendo modificações vocais e a gente percebe que na mesma família existem pessoas com vozes muito parecidas. A gente observa isso, né? Para um bom observador, às vezes a gente consegue, é o pai ou o filho que está falando, né? E às vezes pessoas até que não têm a mesma genética, filhos adotivos, às vezes têm vozes parecidas, mas por conta da relação isso acontece. Agora, você falou de pais e filhos com a mesma voz, e muitas vezes as pessoas têm voz dos filhos. O que eu quero dizer, homens, por exemplo, né, que acham que a voz deles é muito fina, não gostam da voz, acham que é muito fina, que a voz é feminina. Ao contrário, mulheres não fumantes, mas que acham que a voz é muito grossa. Eu queria que você dissesse que existe exercício para isso. Existe, lógico que existe, né? Existe, a fonoaudiologia, ela está preparada para aprimorar o padrão vocal. A gente não precisa ter uma dificuldade, uma disfonia, uma rouquidão. A gente pode ter uma... Se a gente não está feliz com a voz, a gente não está caracterizado com aquela voz. Então, existe a possibilidade de modificar, a gente precisa estar identificado com a nossa voz. Então, se essa voz está mais grave ou menos grave, mais aguda ou menos aguda, e se isso não me caracteriza, existem técnicas que podem ajudar a organizar isso para que isso realmente me caracterize. E olha, essas técnicas, vou dizer, o cara tem que ter paciência. Sim. Né? Porque tem muitos exercícios. E normalmente... São chatinhos de fazer. Não é? Mas que modifica. E eles têm uma resposta imediata, né, Rony? Não é uma coisa que eu faço, vou ver o resultado daqui a um tempão. Na verdade, ele modifica o padrão vocal já na mesma hora que a gente faz, já dá para ver um resultadinho logo em seguida, né? Eu estou encafifado com essa história do gengibre. Porque é mito, você já falou. Mas corre entre nós, profissionais da voz, que o gengibre é um santo remédio. Eu mesmo, quando ia gravar disco, não estava muito bem, mascava gengibre e cantava como um canário. Mas eu acho que isso aí é mais da cabeça, exatamente. Né? É mais um fator que virou mito mesmo e as pessoas levam a sério, né? As pessoas acreditam nisso. Por exemplo, as pastilhas. As pessoas às vezes chupam essas pastilhas de gengibre, de mel, enfim. Às vezes, se existe um processo inflamatório, é mais prejudicial do que benéfico, porque aquilo vai anestesiar e quando passa o efeito é muito pior. É verdade. Quando passa é muito pior. Então, ele causa até uma certa anestesia, né? E depois, quando passou, dói. Ana Lúcia Duran, eu quero te agradecer muito por ter vindo. Eu que agradeço. Como você sabe, eu sou um profissional da voz, eu sem a voz não sou absolutamente nada. E é sempre muito bom para nós podermos conversar com uma fonoaudióloga com a sua referência acadêmica. Muito obrigada. Muito obrigado. Você quer deixar algum recado? Quero deixar o Instagram do consultório, que é @zamboteduran, e a rede social, que é Zambote Duran Fonoaudiologia. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Obrigado, querida. Bom, o programa está chegando ao fim. Amanhã a gente se vê, 1h30 da tarde, para mais uma edição recheada de gostosuras televisivas. Bonitinha, te espero. Vê lá, hein? Você também, bonitão?